Pessoal, estou aqui com o Dr. Gabriel Sampaio, ele que é promotor de justiça na comarca de São João Nepomuceno, e está aqui para conversar com a gente, falar um pouco sobre o seu dia a dia, sobre o seu trabalho. Eu peço que você fique ligado aí, compartilhe, são boas informações e o Garbosa News traz para você hoje um especial aqui com o Dr. Gabriel. Privilégio ser recebido pelo senhor. A honra é minha. Então vamos lá, né? Eu agradeço a oportunidade, Paulo, e aqui aos ouvintes, né, da Garbosa News, e gostaria de aproveitar aqui o ICEJA, essa parceria, para colocar o Ministério Público de Minas Gerais aqui, na minha atuação junto à 2ª Promotoria de Justiça da comarca de São João Nepomuceno, para ter essa parceria e poder aproximar o Ministério Público da população. Atualizar a Exatamente. população com referência a todos esses quesitos importantes que envolvem a nossa sociedade, né? Sim. O Ministério Público está sempre ao lado da população, na defesa da sociedade, dos interesses públicos da sociedade. Lembrando que o Dr. Gabriel aqui é carioca e agora meio mineiro já, com certeza vai virar mineiro daqui para frente. É uma honra. Minas Gerais é o estado, não onde eu nasci, mas o estado que eu escolhi para abraçar, para morar e para ser o profissional da melhor forma que eu puder entregar para a sociedade. Muito obrigado. Vamos lá. Um abraço. Vamos lá. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu que agradeço em nome do Ministério Público. Gostaria de agradecer aqui a todos os ouvintes da Rádio Difusora e da Garbosa News, a quem toma a liberdade de cumprimentar nas pessoas dos nossos queridos amigos, o Aristides dos Santos, aqui presente, e o Paulo Azevedo. Em nome do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no exercício das funções do Ministério Público Eleitoral, gostaria de agradecer a oportunidade de poder colaborar com o esclarecimento e a prestação de contas à sociedade sobre a responsabilidade do voto consciente e livre naqueles candidatos que se colocam à disposição para serem os representantes da comunidade, seja no Poder Legislativo, seja no Poder Executivo Municipal. Me digo pessoalmente muito honrado pelo convite recebido destes relevantes meios de comunicação. O Ministério Público Eleitoral, em comunhão de desígnios e esforços, empenho com a Justiça Eleitoral, ele destina os seus esforços para que a cidadania seja exercida de forma plena, buscando combater eventuais tentativas de violações ao equilíbrio eleitoral, sejam oriundos das mais variadas fontes. Em outras palavras, com a cautela e a prevenção necessárias, sempre objetivando evitar a influência desnecessária na saudável e regular disputa eleitoral, em situação semelhante aos candidatos e eleitos, o parquê eleitoral, assim como a Justiça Eleitoral, atua a serviço e na defesa dos interesses da sociedade, no interesse público, jamais em função de pretensões pessoais ou com intuito particular. Sou oriundo, sim, do estado do Rio de Janeiro e ingressei no Ministério Público há quase 9 anos, mas na comarca de São João Nepomuceno eu tive o prazer de entrar em exercício nesse ano de 2024, no mês de maio, no início do mês de maio desse ano de 2024. Agradeço mais uma vez a oportunidade aqui de esclarecer para a população e, num breve resumo, o Ministério Público Eleitoral ele recebe comunicações ou mesmo apura de ofício, né, pelas suas próprias forças, sobre supostas irregularidades no meio eleitoral, como condutas vedadas, propagandas irregulares e também aferições sobre reuniões de condições de elegibilidade dos pretendentes aos cargos eletivos. O que isso significa?
significa que os interessados, aqueles candidatos, pretensos candidatos, que querem colocar o seu nome a serviço da população, o Ministério Público ele vai analisar a reunião de condições para que aquele nome possa ser levado ao eleitorado, através das urnas e do voto consciente. Há pontuais situações em que merecem uma atenção especial para serem avaliadas sempre com o objetivo do equilíbrio do pleito e que a população não seja ludibriada, né, ou caia em determinados subterfúgios que fogem à regularidade dessa disputa eleitoral, mas dentro do possível há sim uma regularidade que vem sendo observada aqui nas eleições no município. Na verdade, o Poder Judiciário, o Ministério Público e todos os poderes, né, estão submetidos à Constituição, ao ordenamento jurídico, à legalidade. Então, o poder ele não se fundamenta em si próprio. Então, todo poder, a nossa Constituição fala que todo poder emana do povo. Então, e é o povo, através dos seus representantes eleitos, que exerce a sua manifestação de vontade. E assim, o Poder Judiciário e o Ministério Público, eles atuam dentro desses limites de legalidade. Em relação à forma do Ministério Público eleitoral atuar, assim como o Ministério Público como um todo, são através dos atos extrajudiciais e dos processos judiciais. Um processo judicial, ele se desenvolve nas mais variadas áreas de atuação. Na justiça eleitoral, especificadamente, há um conjunto de atos sucessivos e ordenados que compõem o que nós chamamos, no provérbio jurídico, o devido processo legal eleitoral. Cabe a participação do Ministério Público Eleitoral em todas as etapas do processo eleitoral, tais como a fiscalização das urnas, das eleições, das condutas vedadas perante o período eleitoral, dentre tantas outras. O Ministério Público Eleitoral ele possui ferramentas e instrumentos para contribuir com a regularidade nas eleições, como a expedição de recomendações, as realizações de reuniões, os ajuizamentos de ações eleitorais, assim como tantas outras. Ainda que não atue na condição de autor propriamente dito em algumas demandas judiciais, o Ministério Público Eleitoral ele sempre irá intervir e irá participar como fiscal do ordenamento jurídico. Ainda aproveitando essa menção à função prevista na Constituição como fiscal do ordenamento jurídico, o promotor eleitoral ele atua também, temos a função, a atribuição de atuar na identificação e na investigação sobre possíveis fraudes eleitorais. E nesse aspecto é importante transmitir aqui para os ouvintes, esclarecer esse ponto, que há variadas formas de investigações levadas a efeito pelo Ministério Público Eleitoral. Citando aqui, há possibilidade de fraudes serem cometidas no aspecto civil ou extracriminal, extrapenal, ou no aspecto com repercussão criminal. Assim sendo, os mecanismos disponíveis, dentre aqueles disponíveis ao Ministério Público, há a possibilidade da instauração de notícias de fato eleitoral ou mesmo de procedimentos preparatórios eleitorais, chamados como PPE, que são investigações de natureza não criminal, cíveis, para apurar eventuais fatos que possam ser classificados como fraudes eleitorais. Já, como por exemplo, citando aqui a previsão que autoriza o PPE, o Procedimento Preparatório Investigativo Eleitoral, a portaria editada pelo Procurador-Geral da República, número 001 de 2019, seu artigo 58, que estabelece a forma de processamento do PPE.
Outro aspecto também relevante é o aspecto com a repercussão criminal. De igual modo, o Ministério Público Eleitoral ele tem a atribuição, ele poderá fazer uma investigação através do PIC, que é o Procedimento Investigatório Criminal, no caso eleitoral. Também é objeto da portaria citada do Procurador-Geral da República em seu artigo 66. Em ambas as situações, o Ministério Público poderá promover diligências, instruir os feitos cíveis ou criminal e, ao final, chegar à sua conclusão. Em havendo uma incidência, reunião de provas, elementos de convicção suficientes no aspecto criminal, deverá ser movida a ação específica e no aspecto cível, de igual modo, também provocado o Poder Judiciário para obter as sentenças e as eventuais responsabilizações daqueles que pretendam agir de forma contrária à legislação. As condutas e as infrações eleitorais, elas dependem de cada circunstância, momento em que vai ser praticada. Nunca devemos perder de vista que o objetivo da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, como um todo, e de todos os demais agentes, é que a eleição transcorra com regularidade. Assim sendo, a depender da conduta praticada, há previsões das mais distintas para as respectivas sanções. Em relação aos candidatos que descumpram a legislação eleitoral, a depender daquele momento, pode configurar como uma violação à liberdade de propaganda. Então, nesse tipo de situação, a legislação eleitoral, muitas das vezes, prevê como sanções as próprias retiradas das propagandas irregulares e das aplicações de multas, como forma de coibir e também de impedir o prolongamento. Temos que levar em conta que se trata de um processo contínuo, o convencimento do eleitorado. Então, essa dinâmica tem que ser bastante efetiva para evitar o prolongamento de eventual irregularidade. Há também a previsão, a depender da conduta, das cassações dos registros e mesmo dos diplomas. Quando são condutas estabelecidas, previstas na legislação eleitoral como mais graves e que possam gerar esse tipo de sanção, é possível que os registros de candidaturas venham a ser cassados ou mesmo, no momento posterior, a cassação dos diplomas daqueles eleitos. Declarações de inelegibilidade dos agentes também é uma possível sanção para condutas ainda mais graves e que suspendam por prazos certos a condição passiva de elegibilidade. O que seria isso, Aristides? Seria a condição que todo cidadão ele ostenta a condição ativa e a condição passiva de elegibilidade. A condição ativa é aquela que todos nós podemos votar naqueles que colocam o seu nome à disposição. E a condição passiva é justamente aquele que pretende colocar o seu nome para receber os votos. Então, essa condição passiva de elegibilidade, ela poderá ser suspensa por períodos certos e determinados, de acordo com a gravidade. Se me permite, apenas concluindo, em relação à fiscalização do uso de recursos financeiros em campanhas, que também foi questionado e é muito importante, ao apresentar as candidaturas, os partidos e os candidatos eles devem abrir uma conta específica para as suas campanhas, informando os dados para a Justiça Eleitoral. Todas as propagandas elas deverão necessariamente apresentar as origens e dos seus gastos, sendo certo que os postulantes eles devem trazer as respectivas prestações de conta das suas campanhas. Admite-se doações e uso dos fundos partidários, desde que observem os limites previstos na lei, distintos entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, assim como há restrição também para doadores. Há doadores,
pessoas jurídicas, principalmente, que estão vedados a assumirem condições de doadores, até pela influência e pela repercussão negativa que trariam. E há sistemas eletrônicos também que realizam os batimentos de informações, permitindo ao Ministério Público Eleitoral e mesmo à Justiça Eleitoral, respeitados os devidos sigilos legais, promoverem as devidas aferições sobre as regularidades. O Ministério Público, como um todo, dando aqui até uma visão além do aspecto meramente eleitoral, mas ele possui a função como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Isso está no artigo 127 da Constituição. Nesse aspecto sobre a garantia da igualdade entre os candidatos, eu citaria aqui também, apenas fazendo referência, os artigos 14 a 16 da Constituição, a Lei Orgânica do Ministério Público da União, em seus artigos 72 e 78, 79, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, artigo 32, inciso 3, e também o seu artigo 80. Todas essas citações constitucional e legislativa, eles corroboram nesse aspecto da função do Ministério Público na busca por essa igualdade, justamente em relação aos candidatos nas eleições. Há, desde medidas preventivas e extrajudiciais, como recomendações e procedimentos de investigações nas eleições, com investigações penais e demandas criminais na justiça especializada. Então, apenas a grosso modo, em resumo, essa busca da igualdade, ela vem desde o aspecto civil e extrapenal, passando pelo aspecto penal e, provavelmente, em sendo necessário, com as adoções de providências judiciais. Salvo engano, também foi questionado aqui sobre a defesa dos direitos do eleitor, correto? Nesse aspecto, a bem da verdade, toda a atuação do Ministério Público, ela se pauta na defesa dos direitos do eleitor, como cidadão. E quando falamos da liberdade de voto e no exercício da cidadania, busca-se a manutenção do equilíbrio entre os candidatos na disputa eleitoral. O que se deseja é estabelecer e assegurar ao eleitor, longe de qualquer tipo de influência negativa externa, como coação, subornos, fraudes, dentre tantas outras medidas ilícitas e que infeliz e reiteradamente se observam por um pequeno grupo de agentes que eventualmente pretendam alcançar o poder ao alvedrio das normas legais e dos esforços dos órgãos públicos fiscalizatórios, possam escolher através do voto livre e consciente pelo indivíduo que melhor atenda às expectativas na representação da sociedade. Sobre o processo eleitoral, mais uma vez, se refere a um conjunto de atos pré-determinados que tendem a alcançar um fim específico, qual seja a diplomação do candidato eleito pelo maior número de votos, sem interferências lesivas à regularidade do pleito, no pleno exercício da cidadania. Isso que se busca. Bom, durante todo o período eleitoral, e mesmo com reuniões e orientações prévias, o Poder Judiciário e Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral se esforçam pela lisura na disputa. A legislação das eleições estabelece uma série de restrições que, em resumo, busca evitar que o candidato pretenda absorver a simpatia do eleitorado com o manejo ilegal do poder econômico ou mesmo do poder político, com o uso de verbas que desequilibrem o pleito ou apresentando à população, em momentos selecionados,
irregularmente algumas medidas administrativas, somente levadas a termo em momentos próximos às eleições. Sabemos que muitas das vezes há uma utilização oportunista de determinados agentes que pretendam alcançar o poder, utilizando-se de meios ou com abuso do poder político, caso detenham, assim o detenham, ou mesmo com abuso do poder econômico. Logo, sem prejuízo de que cada partido político ou candidato tenha o pessoal dever de se informar sobre os deveres e restrições de maneira generalizada, a propaganda eleitoral deve se abster de tomar qualquer providência que se distancie da lisura do pleito, trazendo para o autor da conduta benefícios que desequilibrem, ainda que potencialmente, a liberdade de escolha da população. Certo. Em relação à compra de votos ou corrupção eleitoral, primeiro aspecto a ser observado é que há a previsão na legislação eleitoral sobre a tipificação penal da conduta. O que isso significa? A compra de votos significa um ilícito penal, um crime eleitoral, tá? Esse crime ele é previsto no artigo 299 do Código Eleitoral e prevê uma pena de reclusão de até 4 anos e o pagamento de 5 a 15 dias multa. O Tribunal Superior Eleitoral ele já teve oportunidade de estabelecer alguns parâmetros para o delito, e eu vou tomar a liberdade aqui de citá-los. A configuração do delito previsto nesse artigo não exige o pedido expresso de voto, mas sim a comprovação da finalidade de obter ou dar o voto, ou ainda prometer a abstenção. O crime, também previsto nesse artigo, ele protege o livre exercício do voto ou a abstenção do eleitor. A inaplicabilidade do princípio da insignificância. O que significa? Não há que se analisar se a conduta ela vai ter a potencialidade ou a materialidade lesiva. O delito previsto nesse dispositivo ele constitui crime comum, tendo como sujeito ativo qualquer pessoa, ou seja, qualquer pessoa pode ser a autora desse crime de compra de votos, não apenas o candidato. O crime de corrupção eleitoral, por ser um crime formal, não admite a forma tentada, sendo o resultado mero exaurimento da conduta criminosa. O que isso significa? Não precisa que a pessoa aliciada a ter o seu voto comprado, ela venha efetivamente a vender, entre aspas, o seu voto. Basta a mera ação de buscar a compra de voto. E, por fim, a absolvição na representação por captação ilícita de sufrágio, ainda que acobertada pela coisa julgada, não obsta a persecução criminal na área penal. O que isso significa? Como direi agora, não é apenas o aspecto criminal, mas há uma repercussão civil também, extrapenal, para essa conduta comumente conhecida por compra de votos. Eventual absolvição civil não vai gerar o impedimento da persecução criminal, da responsabilização criminal do agente. Na seara civil, como já adiantado, ou extrapenal, o artigo 41A da Lei das Eleições, Lei 9.504 de 97, estabelece a chamada captação ilícita de sufrágio, sendo uma espécie do abuso do poder econômico. Nesse dispositivo é onde é tratado a repercussão civil extrapenal para essa tentativa da compra de votos, que é chamada de captação ilícita de sufrágio. Uma preocupação atual da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral,
ela vem crescendo, como é do conhecimento de todos, dos ouvintes, ela vem crescendo exponencialmente, porque assim como a tecnologia ela vem avançando nos últimos anos de forma progressiva, de igual modo, a responsabilidade dos agentes que exploram essa tecnologia, elas devem caminhar no mesmo sentido. Então, aquele que explora uma tecnologia, hoje em dia, as redes sociais, ele deve sempre observar que aquilo que é divulgado, aquilo que é passado para a população, gera uma consequência. Então, a fake news é uma situação moderna, é uma situação que muito preocupa a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral. A resolução do TSE, número 23.610 de 2019, ela aborda o tema sobre a propaganda eleitoral. E já no seu artigo 9º, ela traz que a utilização na propaganda eleitoral de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiros, pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação, a coligação, tenha verificado a presença dos elementos que permitam concluir com razoável segurança pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no artigo 58 da Lei das Eleições, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. Ou seja, toda propaganda, aquele que explora a propaganda, aqueles que estão envolvidos como candidatos e partidos, eles possuem sim a sua responsabilidade, já esse artigo que aborda a propaganda como um todo. Obstar a divulgação de conteúdo classificados como desinformação na propaganda eleitoral é um esforço diuturno do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral, eis que viola diretamente a liberdade de voto do cidadão. E tal é a previsão do parágrafo 2º do artigo 9º, já mencionado. Prossigo aqui também falando sobre o uso da inteligência artificial para a propaganda eleitoral de conteúdo sintético multimídia, seja para criar, substituir, omitir, mesclar ou alterar a velocidade ou mesmo sobrepor imagens ou sons. Impõe ao responsável pela propaganda o dever de informar de modo explícito, destacado e acessível que o conteúdo foi fabricado ou manipulado e a tecnologia utilizada conforme determina o artigo 9º-B da mesma resolução. O descumprimento às regras resultam em diversas consequências, também estabelecidas no parágrafo 4º do mencionado artigo 9º-B. Sobre do conteúdo fabricado ou manipulado para difundir desinformação, é vedada a utilização da propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integralidade do processo eleitoral. Por fim, mas não menos importante, os provedores de internet são estabelecidos deveres e cuidados a serem observados, independentemente de notificação da autoridade policial. E caso os provedores de internet assim não atuem com zelo, eles serão responsabilizados solidariamente. Em especial, caso não venham a remover imediatamente os conteúdos. Os provedores de aplicação, como já dito aqui, passarão a responder solidariamente, civil administrativamente, quando não promoverem a indisponibilização imediata dos conteúdos e contas
durante o período eleitoral. Então, num breve resumo, a Justiça Eleitoral ela atua de forma célere e eficiente, principalmente nesses períodos críticos em que os eleitores eles possam vir a ter o seu convencimento motivado, direcionado com inteligência artificial, fake news, conteúdos de desinformação, de forma a influenciar no equilíbrio do pleito. Eu achei a frase utilizada, Aristides, muito propícia, muito sábia, porque a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, eles buscam que os candidatos eles divulguem as suas pretensões políticas, aquilo que pretende trazer em benefício da sociedade caso venham a ser eleitos. E o livre exercício de voto, ele sim, ele não tem qualquer impedimento no que tange ao candidato pretender receber o apoio do seu eleitorado. Isso de forma regular e legítima, não, por si só, não infringe qualquer previsão eleitoral e faz parte da regra da disputa eleitoral. Acontece que no caso específico do assédio eleitoral, ele se configura por práticas ilegítimas e ilícitas, como aquelas de coação, de intimidação, de ameaça, humilhação ou constrangimento associadas a determinado pleito eleitoral, no intuito de influenciar ou mesmo manipular o voto, o apoio, a orientação, ou a manifestação política de trabalhadores e trabalhadoras no local de trabalho ou em situações relacionadas ao trabalho. De igual modo, há previsão na legislação sobre a tipificação criminal de tal conduta, como no artigo 299 do Código Eleitoral e mesmo no artigo 300. O 299 prevê que é dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto, ou para conseguir ou prometer abstenção ainda que a oferta não seja aceita. Já o artigo 300 fala em valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. Assim, o que se busca é que os eleitores votem de forma consciente e livre naquele indivíduo que eles pretendam ser o seu representante no poder legislativo ou executivo a partir das suas ideias e a partir daquilo que acreditem que atenda melhor o interesse na representação perante a sociedade. As urnas eletrônicas, elas são sempre disponibilizadas pela Justiça Eleitoral, elas passam, elas vêm liberadas pelo TSE, passam pelo TRE e chegam, são distribuídas a todas as zonas eleitorais. Elas passam por uma profunda fiscalização pela Justiça Eleitoral, pelo cartório eleitoral, por todos os partidos, pelo Ministério Público Eleitoral, para garantir, assegurar a isonomia do pleito. Sobre o acompanhamento dessas urnas e a contagem dos votos, o papel desempenhado pela Justiça Eleitoral seria pertinente o questionamento ao Poder Judiciário, porque justamente não é função do Ministério Público Eleitoral esse acompanhamento. Contudo, sem prejuízo do papel desenvolvido pelo Ministério Público Eleitoral, se trata em observar desde a fiscalização prévia, com as atuações junto aos lacres, emissões zerésimas, dos recibos gerados pelas urnas, pelas fiscalizações em loco, ou seja, no local das próprias votações, especialmente nos dias da eleição. O apoio aos mesários, orientações, acompanhamento sobre a regularidade das fichas de votações, das contagens
das contagens e das divulgações dos votos, dentre tantas outras aferições. No dia das eleições, o papel da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral é se fazer presente, junto e fiscalizando ao lado dos delegados dos partidos, dos fiscais dos partidos, se toda a tranquilidade da população e dos eleitores, ela será observada. O acesso do eleitor ao Ministério Público Eleitoral e aos demais agentes da Justiça Eleitoral, ele é um acesso amplo e é um acesso feito por diversos meios e fontes. Diversos são os contatos para o registro a ser trazido pela população, tais como a ouvidoria do Ministério Público, o oferecimento de representação pelos legitimados perante a própria Justiça Eleitoral, as denúncias eleitorais, o acesso ao cartório eleitoral, dentre tantas outras. Sempre é relevante que o representante ele deve se atentar para que forneça elementos mínimos de convicção que razoavelmente comprovem os objetos das denúncias eleitorais. Em que pese a possibilidade de surgirem denúncias anônimas, ou seja, denúncias que o representante ele não se identifica previamente, há de se observar que exige-se a adoção de medidas de responsabilidade e cautela pelo Ministério Público Eleitoral. Não raro, busca-se a atuação do órgão de fiscalização para promover dúvidas e desequilíbrios nas eleições, o que deve ser obstado. Muitas das vezes tem-se observado a provocação do Ministério Público Eleitoral através de denúncias anônimas, em especial aquelas que vêm desprovidas e desacompanhadas do mínimo de documentos que comprovem o alvo, o objeto daquelas representações. O Ministério Público Eleitoral ele deve atuar com equilíbrio e cautela e responsabilidade para que não promova a instaurações dos mais variados procedimentos investigatórios, eis que a simples autuação e a instauração poderá causar um desequilíbrio eleitoral. E isso justamente é a finalidade de agir do Ministério Público. Então, por mais que seja acessível a toda a população o Ministério Público, essa cautela e esse zelo é essencial para garantir à população o equilíbrio nessa disputa eleitoral. A questão dos fiscais dos partidos é uma questão interessante, porque se trata de uma faculdade fiscalizatória que os partidos e os candidatos eles possuem para acompanhar a regular tramitação das eleições. Admite-se o credenciamento dos fiscais e delegados de partidos que terão acesso às mesas receptoras e poderão acompanhar o curso do processo eleitoral. Veja bem que todo o processo eleitoral ele caminha e talvez possamos classificar como o dia mais importante é o dia das eleições. Então, é nessa oportunidade em que os fiscais dos partidos e candidatos, eles atuarão junto aos locais de votação para colaborar com a Justiça Eleitoral para que o certame ocorra de forma equilibrada e com toda a lisura que o pleito merece. Exige-se o uso de credenciais aos fiscais e essas credenciais elas são expedidas pelos próprios partidos políticos até o dia 30 de setembro do ano da eleição, cujas identificações deverão ser fornecidas ao juiz eleitoral. Entro aqui agora no aspecto dos direitos e dos deveres dos fiscais. É muito interessante porque, entre os direitos, é permitida a substituição do fiscal. Embora haja essa data final do dia 30 de setembro, é possível ocorrer a substituição desses fiscais. Atuar em mais de uma sessão também é um direito. Contribuir para a ordem no local
da votação e para a manutenção do ambiente de respeito e cordialidade durante os trabalhos. Ou seja, assim como é investido de um poder muito grande, o fiscal do partido, ele também deve tratar com urbanidade, cordialidade, todos os cidadãos, os mesários e todos aqueles que estão colaborando para aquele exercício da cidadania. Acompanhar a emissão da zerésima, do boletim de identificação dos mesários, do boletim de urna, do boletim de justificativa, se houver. Acompanhar os procedimentos de reparo ou troca de urna realizado por técnicos. Assinar os documentos emitidos pela urna, examinar o documento de identificação com foto apresentado pelo eleitor ou eleitora à mesa receptora de votos, obter uma via do boletim de urna ao final dos trabalhos de sessão, caso esteja presente no seu encerramento, acompanhar a auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas no dia de votação e acompanhar a remessa dos documentos da sessão eleitoral da urna. É interessante apenas esclarecer que é gerado, como dito aqui ainda há pouco, um boletim de urna, chamado de BU, ao final dos trabalhos. Ao final da votação, a urna eletrônica emite esses boletins e o fiscal ele poderá, além de ser afixado no mural, o fiscal ele poderá ter acesso e levar consigo um desses boletins gerados pela própria urna. Esses são os direitos, a grosso modo, dos fiscais. Mas não só de direitos é feita a vida, também há deveres e restrições aos fiscais. O fiscal ele deverá contar com no mínimo 18 anos de idade completos. O credenciamento somente junto aos partidos que participarem das eleições na unidade da federação. Ou seja, se um partido ele não está concorrendo naquele pleito, ele não terá direito a possuir um fiscal. Nesse aspecto, é muito interessante destacar que uma das condutas que é vedada no dia das eleições é justamente como propaganda eleitoral irregular, a utilização de aglomerações de pessoas e, nesse caso específico do fiscal, a função do fiscal é observar e analisar, colaborar com a regularidade das eleições. O fiscal, no seu munus, na sua função naquele dia, uma função tão honrosa exercida naquele dia, ele não está ali para servir como agente, como instrumento de propaganda. Então, o seu vestuário ele não deverá ser feito de forma padronizada, utilização das mesmas cores. Na verdade, a única identificação específica que o fiscal deverá usar é o seu crachá. Em relação ao crachá, há preocupações também, de modo que os crachás somente deverão constar o nome do fiscal e o seu partido, sem qualquer propaganda eleitoral. O crachá ele deverá seguir e ter até 15 centímetros de comprimento e 12 centímetros de largura. Se estiver em desacordo, o presidente da mesa receptora ele deverá advertir o fiscal para ajustar o seu crachá. Lembrando que o próprio partido é que confeccionará e disponibilizará o crachá. Então, é necessário que o crachá observe o mínimo dessas informações e que siga essa padronização como efeito de equilíbrio. O fiscal ele ainda tem o dever de ajudar e, em nenhuma hipótese, ele não poderá ajudar em nenhuma hipótese o eleitor ou eleitora a votar. Lembrando que o voto é sigiloso. Ele não poderá realizar as funções de mesário ou mesária e, por fim, não deve interferir, criar obstáculos ou tumultos, dificultando os trabalhos da mesa receptora. Já cito que já
houve oportunidades em que fiscais, talvez no calor da emoção, mais empolgados com aquele momento, venham a atuar de forma exacerbada, a tumultuar o ambiente. Nesse tipo de situação, os mesários, os presidentes de mesa, deverão atuar para trazer a harmonia e o bom ambiente em retorno para aquela sessão, ou mesmo acionar a Justiça Eleitoral para que intervenha e reequilibre, que trabalhe para trazer o entorno para que aquele local volte a ter aquele ambiente salutar para o exercício do voto. Essa é uma questão muito relevante, lembrando que estamos a pouco mais de uma semana das nossas eleições, que ocorrerão no próximo dia 6 de outubro. O eleitor, ao sair de casa no domingo das eleições, eu conclamo o eleitor que ele vá exercer a sua cidadania com muita tranquilidade, sem paixões. É um momento sério, é um momento de decisão para aquele que será a pessoa agraciada com o voto de cada um dos seus eleitores. Então, não há vedação para que a pessoa use algum tipo de broche, tenha colado algum adesivo com aquele candidato que ele pretenda fazer o uso do seu voto. Contudo, lembrando que não é autorizado pela Justiça a compra de votos, não é autorizado que você faça boca de urna, não se deve, o eleitor, ele deve chegar no local da sua votação, ele deve atentar que ingressa no local, faça o seu voto, evite levar consigo celulares, bolsas, qualquer objeto, em especial quando for se dirigir à urna, que possa permitir a qualquer tipo de dúvida que o seu voto, que é pessoal e sigiloso e secreto, poderá ser vazado de qualquer forma. Isso é uma conduta vedada. Isso poderá gerar sérios problemas para o eleitor. Então, a sugestão, a orientação do Ministério Público é que deixe o seu celular em casa, ou, se o levar até ao local de votação, deixe sobre uma mesa, não leve até a urna, faça o seu voto consciente e dali se dirija para sua casa, se dirija para outro local. Não aglomere, porque isso também é uma conduta que será repelida pela Justiça Eleitoral. Não aglomere com outros eleitores daquele mesmo candidato em frente aos locais de votação. Isso também é uma conduta vedada no dia das eleições. Evite levar o seu carro cheio de adesivos e o estacionar em frente aos locais de votação. Tudo isso são condutas já conhecidas pela Justiça Eleitoral, e para que o dia das eleições não tenha qualquer tipo de aborrecimento, de conflito, vamos fazer o voto, o exercício do voto, e vamos voltar para casa, passar o resto da tarde e domingo com suas famílias e respeitando o direito de cada um dos demais eleitores e aguardando pelo resultado das eleições. No tocante também à questão de cores, de camisas, de vestuários, é possível, é autorizado que o eleitor ele faça a sua manifestação individual de vontade, de preferência daquele que o eleitor entenda como mais adequado a ocupar a função pública. Contudo, como já dito e mencionado, aquele eleitor que trouxer broches, camisa de candidatos e que
tenha exercido já o seu voto, seja antes ou mesmo depois, é vedado que se aglomere, que fique nos locais de votação, porque, mais uma vez, tudo isso gera influências e afeta o equilíbrio das eleições. Não há vedação, propriamente dito, para usos de cores de camisas. Contudo, por uma questão de razoabilidade, se a Justiça Eleitoral, se a Polícia Militar, se a Polícia Civil, o cartório eleitoral, mesários e todos os demais agentes observarem que há um abuso do direito em utilizar determinadas cores, poderá sim haver um convite para que as pessoas dissipem, não se aglomerem, tudo no intuito do equilíbrio das eleições. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar aqui em nome do Ministério Público Eleitoral a todos os ouvintes da Rádio Difusora e da Garbosa News, e gostaria de pedir em nome do Ministério Público que no dia das eleições seja levado junto a cada eleitor a consciência de que estará exercendo a sua cidadania e estará prestigiando a democracia, que foi uma opção feita por todos nós para que possamos viver num país onde sejam respeitadas as diferenças. Todos nós somos iguais em nossas desigualdades. Então, o que o Ministério Público pretende e velará, principalmente no dia das eleições, é que ocorra o equilíbrio e que cada cidadão possa exercer o seu voto secreto, pessoal, intransferível, sigiloso, de forma livre e consciente. E, finalmente, eu gostaria de transmitir que, com pesar, devemos ter a consciência de que a criatividade humana, para diversidade nas práticas odiosas e que aviltem a liberdade do cidadão, vem se mostrando de forma infinita, sem que, com isso e contudo, o Ministério Público busque a incessante atuação ao lado dos demais agentes da defesa social para que essas interferências ilícitas sejam pronta e plenamente rechaçadas, retornando-se as diversas locomotivas aos seus respectivos trilhos nas regularidades da disputa eleitoral. Então, a mensagem final é que o cidadão ele eleja aquela pessoa, aquele candidato que colocou o seu nome para honrosa função e que tenha a consciência de que, uma vez eleito, aquele indivíduo ele será o representante e diuturnamente ele deverá prestar contas ao seu eleitor e que representará o eleitor na busca incessante pelo interesse público. Bom, pessoal, nós estamos aqui, brilhante presença aqui do Dr. Gabriel Sampaio, promotor de justiça, e do nosso grande repórter aqui, o Aristides dos Santos, juntos numa conversa interessante, uma conversa brilhante, né? E eu quero te agradecer, Aristides, pela oportunidade de estar junto com você. E hoje tivemos uma aula com o Dr. Gabriel, porque o Ministério Público, ele é o guardião da democracia, das leis, dos direitos, né? E tem também os deveres. Então, o Dr. Gabriel nos recebeu aqui na nova sede do Ministério Público para conversar conosco desse processo que está em andamento. Então, agradecer pela aula aí, Dr. Gabriel. Olha, realmente especial, Dr. Gabriel. Muito obrigado, um privilégio conhecê-lo, falar e receber realmente essa aula.
Eu que agradeço, em nome do Ministério Público. Pessoalmente, eu não sei se eu sou merecedor dessas palavras, desses adjetivos brilhante, aula, mas apenas a mensagem que eu gostaria de passar para os ouvintes é o sentido de que o Ministério Público está sempre de portas abertas a todos. É uma honra poder ter a oportunidade de divulgar um pouco do trabalho desempenhado com muito esforço pelo Ministério Público, por todos os servidores que aqui estão, colaboradores, e agradecer mais uma vez que é o momento que o Ministério Público possui para prestar contas à população daquilo que é feito aqui diuturnamente e me colocar à disposição, colocar a instituição à disposição de todas as oportunidades que a rádio, o podcast, o portal tiverem interesse e disponibilidade. O Ministério Público está aqui sempre para recebê-los de braços abertos e poder colaborar com essa divulgação, essa transparência junto à população. Muito obrigado aos dois aqui presentes. Muito obrigado, digo eu. Aristides, aquele abraço. Sempre. Rádio Difusora é com Aristides Santos, o AM de todas as manhãs. Até mais, até a próxima, Paulo. Até mais, muito obrigado. Um abraço.